Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, Luana irá abandonar o Bruno. Sem dar explicações, ela vai fugir, deixando apenas um bilhete revelando um segredo. Bruno vai se assustar com a revelação, mas sua atitude depois será chocante. Ele irá fazer algo pela Luana que ninguém esperava. Na fazenda da Araguaia, remoendo a história do abandono, Bruno conta. E o pior é que ela inventou uma mentira sem tamanho pra ir embora lá de casa, viu? Dona Ana, com os olhos arregalados, pergunta: Mentira? Mas que mentira? Confirmando, Bruno explica: Ela me deixou um bilhete, lá muito do besta, escrito lá com uns garranchos dela, dizendo que ela foi embora lá de casa porque ela se chamava Marieta Berdinazzi. Já viu uma coisa dessa? Cada vez mais assustada, Dona Ana sussurra: Marieta Berdinazzi? Bravo, o patrão responde: Pois é, só que eu conheci a verdadeira Marieta Berdinazzi quando eu fui lá pra fazenda daquele safado do meu tio Jeremias Berdinazzi, lá no sul de Minas. Zé, que estava em silêncio, então pergunta: O patrão que me desculpe, mas por que ela contou uma mentira dessa? O Rei do Gado agitado diz: Essa história começou, Zé, quando ela me ouviu comentando lá com os criados sobre o ódio que eu sinto daquela raça. E ela se apegou a isso e, quando percebi, já estava com as malas prontas para sair da minha vida. Preocupada, Dona Ana solta: Ô diacho, e ela foi-se embora pra onde? Maldoso, Bruno comenta: Se a Dona Ana quer saber, eu acho que ela foi se encontrar com aquele Tarde Regina, aquele líder do Sem Terra que invadiram a minha fazenda. A mulher, abaixando a cabeça, sussurra: Não acredito! Chateado também, Zé do Araguaia rebate: É, mas o patrão tem razão. Ela vivia falando dessa gente aí, Dona Ana. Bruno, magoado, responde: Ela voltou, foi pra estrada, Dona Ana, que foi de onde ela veio. Que Deus a ajude. Se levantando da cadeira, Bruno sai caminhando pela casa. Olhando para Zé, a Dona Ana retruca: Não tô acreditando nessa história. Não tô acreditando mesmo, Zé. O senhor racional solta: Pelo menos essa aí foi-se embora sem pedir nenhum boi pra ele. A boa mulher, já com os olhos marejados de lágrimas, argumenta: Ela gostava dele mesmo, de verdade. Eu imagino o quanto ela não deve estar sofrendo. Sagaz, Zé questiona: Mais do que ele, Dona Ana? Indo até o patrão, os dois trabalhadores se aproximam de Bruno e voltam a conversar sobre Luana. Preocupados, eles perguntam e fazem comentários para tentar achar uma explicação coerente. Um tanto irritado, o Rei do Gado diz: Antes de ir embora, a Luana tinha me alertado que a tal de Liliana, a moça que queria casar com meu filho, não estava grávida de ninguém. E eu consegui botar as coisas em prato limpo. Sorrindo, Dona Ana sussurra: A Luana. Confirmando, Bruno conta: A Luana, Dona Ana. Elas estiveram juntas, as duas aqui, conversando um monte de tempo, não foi? Balançando positivamente a cabeça, Dona Ana responde: Isso é pro senhor ver o quanto que a Luana lhe era leal. Fechando a cara, o patrão retruca: Tão leal que me abandonou, Dona Ana. Eu já não sei mais em quem acreditar nessa vida. Enquanto isso, Luana, após muito caminhar, finalmente chega no acampamento de Regino. Passando entre as barracas e as tendas, a jovem mulher encontra Jacira trabalhando. Sem jeito, Luana chama: Ô, dona Jacira! Olhando para trás, Jacira sorri e se levanta. Contente, ela sussurra: Luana! Meu Deus! Eu não acredito! Séria, a ex-boia fria avisa: Eu voltei. Entrando numa das barracas, Jacira convida Luana a se sentar e descansar. Pegando um prato, ela serve uma refeição e entrega nas mãos da recém-chegada. Curiosa, a esposa de Regino pergunta: Mas de onde é que você tá vindo, Luana? Me fala. Tá bonita de acho. A última vez que a gente se viu, você ficou na estrada. Não quis vir com a gente? Comendo, Luana responde seriamente: Foi,
Mas eu até tô arrependida. Sorrindo, a outra rebate. Mas arrependida do que, menina? Olhando no fundo dos olhos da colega, Luana sussurra. De tudo, mas de tudo mesmo. Jacira, percebendo que o assunto é grave, questiona num tom baixo. De tudo o que, Luana? De tudo o que? Olhando então ao seu redor, Luana abaixa a cabeça e se cala. Após algumas colheradas, ela finalmente toma coragem e conta. Eu tô querendo ficar aqui com vocês, se tiver lugar pra mim. Não acreditando no que ouviu, a esposa de Regina sussurra. Você é louca, Luana. Querer voltar pra essa vida. Muito determinada, Luana retruca. Mas eu não tenho outra não, dona Jacira. Séria, Jacira então responde. Você sabe que há anos eu vivo acampada na beira desse caminho. Luana interrompendo a solta. Eu sei sim. Ligeira, Jacira rapidamente questiona. E quer essa vida pra você? Continuando a comer, a jovem retruca. Eu não me importo não. Observando bem Luana, Jacira por fim comenta. Mas você não tá com jeito de quem voltou pro corte de cana depois de ter deixado a gente não. Levantando a cabeça, Luana responde. Mas eu não voltei. Jacira, curiosa, insiste. Então, por onde é que você andou? O que foi que você fez da vida, Luana? Encarando o horizonte, Luana viaja em suas memórias e responde com o coração apertado. Eu vivi com o rei do gado. Fechando a cara, a outra rapidamente pergunta. Com quem? Luana, já abaixando o olhar, explica sem jeito. Com aquele dono de terra que mandou matar aquele boi pra distribuir as carnes pra gente. Ficando de boca aberta, Jacira encara Luana sem acreditar que isso possa ser verdade. Não gostando de ser olhada dessa forma, a ex-boia fria desvia o olhar e volta a comer. Ao anoitecer, Bruno e Zé vão para a varanda descansar. Analisando as expressões do patrão, Zé do Araguaia se preocupa muitíssimo. Com o seu jeito simples e honesto, o trabalhador por fim solta. Eu nunca tinha visto o patrão assim com essa tristeza. Se balançando na rede, Bruno Mezenga corrige. Não é tristeza, Zé do Araguaia. É desencanto. Concordando, o senhor sussurra. É, eu imagino. Bruno, com os pensamentos a mil, então pergunta. Agora me diga, pra que um homem lida tanto nessa vida? Me diga. Sorrindo, Zé responde brincando. Ah, pra ter os bois, né, patrão? Sério, o poderoso fazendeiro diz. É, mas os bois não resolvem nada, não é mesmo? Zé do Araguaia, entendendo aonde o patrão quer chegar, concorda. Soltando então um pesado suspiro, Bruno comenta. Eu sabia que ela não estava à vontade lá em casa. Eu sabia. Volta e meia ela dizia que queria vir pra cá, que preferia ficar aqui me esperando. Sensato, Zé rebate. Mas isso já era de se esperar, né, patrão? Bruno teimoso se justifica. É, mas eu achava que com o tempo ela ia acabar se acostumando, né, Zé? O senhor bem pensativo então conta. É, e aqui ela ficava toda angustiada esperando o senhor. Sério, o rei do gado diz. E lá ela ficava o tempo todo querendo voltar pra cá. Escolhendo as palavras, Zé do Araguaia indaga. Mas não era o caso do patrão ter trazido ela de volta? Pensativo e arrependido, Bruno Mezenga confirma. Era, Zé, era. Agora é tarde pra isso, né? Ela preferiu voltar lá pra junto da gente dela. Enquanto isso, no acampamento, Regina e Jacira vão conversar com Luana. Encarando a amiga, o líder sem terra regala os olhos e diz. Eu não acredito no que você tá me falando, Luana. Você viveu com aquele sujeito, foi? Sério, ela confirma que sim. O curioso, Regina então pergunta onde. Luana, então olhando para a fogueira, responde. Primeiro ele me levou lá para a fazenda dele, lá na beira do Araguaia. Passei uns tempos lá com Donana e seu Zé do Araguaia. Ele me levou no avião dele e eu avoei. Eu passei muito medo também. Jacira e Regina se entreolham, mas não dizem nada um para o outro. Voltando a olhar para Luana, Regina questiona com sagacidade.
Mais do que quando viajava na carroceria dos caminhão dos boia fria? Luana, irritada, retruca. Aquele tempo eu não tinha medo de nada na minha vida, não. Interferindo, Jacira gentilmente pede. Deixa ela contar o resto, Regino. O líder, encarando a esposa, então pergunta. Que resto? Fala, Luana, conta de uma vez. Fechando a cara, a jovem rebate. Eu não quero contar mais nada, não. Jacira, bondosa, apazigua. Então, vamos respeitar a vontade dela. Luana, sem perder a oportunidade, rapidamente comenta. Eu só queria um canto pra ficar aqui. Concordando, Regino responde. Tá certo. A gente vai dar um jeito nisso, Luana. Por hoje, você pode dormir aqui. Relaxando o corpo cansado, Luana solta um pesado suspiro e agradece. Se levantando, o homem então se despede. Boa noite pra vocês, viu? Indo então se sentar ao lado da jovem, Jacira, muito preocupada, pede. Só me diz uma coisa, Luana. Você chegou a gostar desse fazendeiro? Sincera, Luana confessa. Mas tanto, dona Jacira, que eu me dei pra ele. Por causa dele eu tava disposta a aguentar tudo nessa vida. Sorrindo, a mulher insiste. Mas então... Luana, cheia de orgulho, rapidamente explica. Eu vim-me embora antes que ele me mandasse. Jacira, boca aberta, questiona confusa. Ara, mas por quê? Olhando no fundo dos olhos dela, Luana conta. Porque eu me lembrei quem eu sou. Encantada, Jacira sorri e pergunta. Lembrou? E quem é você, Luana? A jovem séria então responde. Eu não sou Luana. Meu nome é Marieta Berdinazzi. Jacira ingenuamente rebate. Mas o que tem isso? Sentida, Luana diz. Que tem? Que esse mundo é tão pequeno que podia caber na palma da mão da gente. Olhando nos olhos azuis da jovem, a esposa de Regina honestamente confessa. Eu não tô entendendo, Luana. Tomando coragem, Luana solta. O rei do gado, seu Bruno Mezenga, ele odeia tudo quanto é Berdinazzi nessa vida. Nessas Artura, deve de estar me odiando também. Jacira, pensativa, então questiona. Mas por quê? Ele já sabe quem você é de verdade? Luana, sincera, conta. Eu deixei escrito pra ele não vir atrás de mim. Enquanto isso, Dona Ana, preparando a janta, escuta atentamente as lamúrias do patrão. Irritado e magoado, Bruno esbraveja. É mentira, Dona Ana. Mentira que a Luana era uma Berdinazzi, é mentira. Ela ouviu essa conversa lá em casa e inventou essa história. Já se sentando junto à mesa, a boa senhora rebate. Mas será? Convicto, Bruno confirma. É claro que foi, Dona Ana. Olha, essa tarde Marieta Berdinazzi, que ela botou lá no bilhetinho que era ela, é a sobrinha daquele meu tio ladrão, Jeremias Berdinazzi, e vive com ele lá no sul de Minas. Zé do Araguaia, astuto, questiona. E não pode ter duas, patrão? Franzindo o rosto, Bruno retruca. Como é que duas, seu Zé do Araguaia? Pelo que eu fiquei sabendo, aquela infeliz é a única que se salvou no acidente de caminhão de boia fria que aconteceu lá, sei lá onde. Dona Ana, conhecendo a história da amiga, rapidamente afirma. Mas Luana também. Se lembrando, Zé comenta. É verdade, ela chegou aqui contando essa história aí, parecida. Com a pulga atrás da orelha, Bruno pensativo então sussurra. É verdade. Não é coincidência demais. A Luana pode ser tudo nessa vida, menos uma Berdinazzi. Sagaz, Dona Ana rapidamente diz. Se o patrão tem tanta certeza disso, por que é que não vai atrás dela? Olhando para a senhora, Bruno se cala. Zé, atencioso, responde. Se o patrão quiser, eu vou. Pensando na possibilidade, Bruno se inquieta. Respirando fundo, ele por fim comenta. Tá certo, Dona Ana. Tá certo que é coincidência demais essas duas histórias serem tão parecidas assim. Mas é o que eu sempre disse. Acidente com caminhão de boia fria acontecia muito antigamente. Acontece ainda hoje. Zé, simples e sensato, pergunta. Não dá pro patrão averiguar se é verdade isso? Bruno, resistente, rebate. Como, Zé?
Isso já faz tempo, ninguém vai lembrar. Tensa, Dona Ana insiste. Mas vai que de repente a Luana seja mesmo a tarde Marieta Berdinazzi. Irritado, Bruno questiona. E aquela outra que tá lá é o que então do Mardito? Dando de ombros, Zé responde. Ah, sei lá, patrão. Mas se o sujeitinho é tão rico aí como o seu Bruno vive falando mesmo, não haverá de fartar quem quisera ser herdeira dele, né? Dona Ana séria confirma. Era isso que eu tava tentando dizer. Pensativo, Bruno por fim solta. Ah, então, Dona Ana, a Luana seria a bilardária. Ela teria o dinheiro que quisesse pra comprar as terras que quisesse, pra assentar os amigos sem terra dela. Zé astuto indaga. Mas e se ela não souber disso, patrão? Teimoso Bruno insiste. Larga a mão, Zé. A Luana não é uma Berdinazzi. Sem medo, Dona Ana se exalta. Mas e se ela fosse, patrão? O senhor não ia ajudar ela a cobrar o que é dela? Concordando com a esposa, Zé solta. Tá aí uma boa pergunta. Se o seu Bruno gostava tanto dela? Sentindo a sua ferida sendo cutucada sem dó, Bruno fecha a cara e responde. Ainda gosto, Zé. Ainda gosto muito. Olhando para o patrão, Zé do Araguaia então questiona. Então por que nós não vamos atrás dela, patrão? Nessa hora, Bruno decide procurar Luana e resolver de uma vez por todas essa história. Bom pessoal, aqui na tela tá aparecendo mais uma novidade bombástica, é só clicar para assistir. Não se esqueça de que aqui no canal tem vídeo novo todo dia depois da novela. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Fui!